Tudo bem? Bem-vindos mais uma vez a uma aula de língua portuguesa, comigo, a professora Jéssica Ribeiro, e lembrando que nossa aula tem a interpretação simultânea de Darlene, então prestem bastante atenção no que a gente vai aprender na videoaula de hoje, tá bom? Hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre a classe gramatical adjetivos. Na língua portuguesa nós temos 10 classes gramaticais. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre uma delas, que são os adjetivos, tá bom? Então, prestem bastante atenção. O que é um adjetivo? Primeira coisa que a gente deve se perguntar. O adjetivo é uma classe de palavras que atribui características aos substantivos, ou seja, ele indica suas qualidades e estados. Então, o termo que é considerado um substantivo, ele pode ser atribuído de características, de qualificações. Então, essas palavras que eu uso para dar essa qualidade, para dar essa característica, essas palavras eu chamo de adjetivos. Conforme a gente for colocando aqui os exemplos, vocês vão lembrando um pouquinho mais sobre eles. Então, essas palavras que a gente chama de adjetivo, elas podem sofrer variações, tanto de gênero, tá certo? Que seria o quê? O masculino, o feminino, quanto variação de número, quando a gente tem o termo no singular ou no plural, e também nós podemos ter a variação do grau do adjetivo, que é quando ele está fazendo uma comparação, o grau comparativo, ou superlativo, tá certo? Vejamos aqui alguns exemplos de adjetivos, para a gente já ir aquecendo a mente. Lembrando que o adjetivo ele vai atribuir uma característica para outra palavra. Essa outra palavra é um substantivo. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Então, tenho, por exemplo, aqui, garota bonita. De quem que eu estou falando? Da garota. A garota é um substantivo. Qual é a característica ou qualidade que foi atribuída à garota? Bonita. Não é qualquer garota, é uma garota bonita. Então, a palavra bonita faz referência ao substantivo garota. Se ela está atribuindo uma característica ao substantivo, então essa palavra é um exemplo de adjetivo, tá certo? Nessa estrutura, a palavra bonita representa um adjetivo. Olha o segundo exemplo. Camisa rosa claro. Estou falando de quem? Da camisa. Qual é a característica dessa camisa? Rosa claro. Então, rosa claro também é um exemplo de adjetivo, porque faz referência a um substantivo. Nesse caso, o substantivo é camisa. No terceiro exemplo, meninos obedientes. Estou falando dos meninos. E o que foi que eu atribuí de característica? Quem são esses meninos? São quaisquer meninos? Não, são meninos obedientes. Veja que menino estava no plural, a característica também veio no plural. Então, se está caracterizando os meninos, também é um adjetivo, porque está dando característica a esse substantivo aqui, meninos. E o último exemplo, nós temos aqui crianças inteligentíssimas. Estou falando das crianças. Essas crianças possuem qual característica? Como são essas crianças? Ora, essas crianças são inteligentíssimas, tá certo? Então, essa palavra aqui também é um exemplo de adjetivo. E esse adjetivo inteligentíssima faz referência a quem? Ao substantivo crianças. Então, observem que todas as palavras que a gente sublinhou, que eram adjetivos, elas estavam fazendo referência a outra palavra. E essa outra palavra é o substantivo. Então, é importante a gente entender. O adjetivo, ele atribui características aos substantivos. Eles fazem referências aos substantivos. Como é que se classificam, né? A classificação dos adjetivos. A gente viu aí que os adjetivos eles podem ter algumas classificações. Primeiro, o adjetivo pode ser um adjetivo que a gente chama de simples. Por que simples? Porque apresenta somente um radical, ou seja, aqui nesse exemplo, aquelas pessoas são alegres, falta um S aqui, certo? Alegres e felizes. Eu estou falando de quem? Daquelas pessoas. E eu disse que elas eram como? Eu disse que elas eram alegres e felizes. Eu atribuí duas características para as pessoas, de serem alegres e de serem felizes. Esses termos aqui que estão fazendo referência
As pessoas são adjetivos simples. Por que simples? Porque para escrever aqui que elas eram alegres, eu usei apenas uma palavra com um radical. E para dizer que elas eram felizes, eu também usei só uma palavra e que tem apenas um radical. Por isso é um adjetivo simples. O adjetivo ele também pode ser composto, que é quando ele apresenta mais de um radical. Olha o exemplo aqui. Meu colar tem a cor de amarelo ouro. Estou falando de quem? Do meu colar. E qual foi a característica que eu dei para esse colar? É qualquer colar? Não. É um que tem a cor amarelo ouro. Veja, para falar da cor do colar, eu precisei usar dois termos, duas palavras com radicais diferentes. A palavra amarelo e a palavra ouro. Então, aqui eu vou chamar de um adjetivo composto, porque eu usei mais de um elemento para fazer referência ao meu substantivo. O adjetivo ele também pode ser primitivo, que é a palavra quando ela dá origem a outros adjetivos. Então, por exemplo, aqui, João ficou triste hoje. Qual foi o estado em que João se encontrou? Qual foi a característica de João? Triste. A palavra triste, ela não se origina de outra palavra. Ela, por si só, já é sua própria origem. E aí, na sequência, eu vou colocar o outro exemplo que vocês vão entender melhor o que eu quero dizer, que é quando o adjetivo ele é derivado. Palavras que derivam de substantivos ou de verbos. Por exemplo, João está tristonho hoje. Veja que essa frase aqui é bem parecida com essa. Só que o adjetivo tristonho, ele vem da palavra triste. Então, é uma palavra que derivou de outra que já existia. Para poder existir a palavra tristonho, foi necessário que existisse primeiro a palavra triste. Então, quando a palavra precisa da existência de outra para existir, então ela é derivada. Quando isso não acontece, ela é primitiva. Por isso aqui a diferença entre esses dois. Ó. O adjetivo primitivo não existe na dependência de outra palavra, mas o adjetivo derivado, sim, ele precisa da existência de uma outra palavra. Por isso que diz que ele derivou. Outra coisa importante também é que o adjetivo ele pode ser pátrio, tá certo? Que alguns livros também chamam de adjetivo gentílico. O que quer dizer? São aqueles adjetivos que expressam a origem, a nacionalidade de alguma coisa, de algum objeto ou de alguma pessoa. Então, por exemplo, aqui, Carlos é pernambucano. Então, a característica que eu atribuí à nacionalidade, ou à região, ou ao estado em relação a Carlos, foi de ser pernambucano. Então, a palavra pernambucano é um adjetivo pátrio, tá certo? Porque indica a pertença, de onde é Carlos. Então, se eu colocar aqui outra situação, o celular é brasileiro. Quer dizer que foi fabricado no Brasil? Então, eu estou dando a nacionalidade do objeto. Então, brasileiro aqui também entraria como um exemplo de adjetivo pátrio. E em relação ao gênero, o gênero dos adjetivos. Lembrando que o gênero é quando eu faço referência a termos no feminino ou a termos no masculino. Em relação aos gêneros, seja ele masculino ou feminino, os adjetivos são divididos em dois tipos. Os que a gente chama de uniformes, tá certo? O que são eles? Eles apresentam uma forma para os dois gêneros. Então, tanto faz se eu estou falando em relação a um substantivo feminino ou masculino, eu vou usar o mesmo tipo de adjetivo quando ele for uniforme. Por exemplo, menino feliz, menina feliz. Quem é meu substantivo aqui? Se eu separar. Aqui o meu substantivo é menino. Menino é um substantivo masculino. Nessa segunda frase, eu tenho menina feliz. O meu substantivo é menina. Menina é um substantivo feminino.
Mas a palavra feliz permaneceu do mesmo jeito nas duas situações, ó. Então, isso quer dizer que a palavra feliz ela é um exemplo de adjetivo uniforme, quer dizer, uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, tá bom? Há os casos em que isso não acontece, em que eu vou precisar ter as duas formas separadas. E aí eu vou chamar de adjetivo biforme. Bi indica duas, ou seja, mais de uma forma. De acordo, claro, com o gênero, se for masculino ou feminino. Olha aqui o exemplo. Homem carinhoso, mulher carinhosa. Então, vamos separar para a gente analisar. No primeiro exemplo, quem é o substantivo? Homem. Homem é um substantivo masculino. No segundo exemplo, mulher carinhosa. Então, mulher é o meu substantivo. Substantivo feminino. A palavra que é o adjetivo e está se relacionando tanto ao homem quanto à mulher, perceba que sofreu uma diferença. Não foi igual à palavra feliz. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, feliz e feliz, não mudou, independente de eu ter aqui masculino e aqui feminino. Já aqui no caso dos adjetivos biformes, precisa que haja essa mudança. Então, homem carinhoso, veja aqui o finalzinho da palavra. Mulher carinhosa. Então, essa substituição, essa troca, no final aqui, da letra O pela letra A, também representou uma mudança do gênero masculino para o feminino. Então, fiquem bastante atentos. Há casos em que o adjetivo é uniforme, eu uso uma única forma para os dois gêneros, e há casos em que não, cada gênero vai ter sua forma de adjetivo. Vamos ver agora em relação ao número dos adjetivos, que é quando eles vão para o singular ou para o plural, tá certo? Em relação aos seus respectivos substantivos. Então, por exemplo, pessoa feliz. Aqui eu estou numa construção no singular. Sua transformação virou pessoas felizes. Veja que aqui eu já mudei, já fui para o plural. Então, o meu substantivo pessoa estava no singular, o meu adjetivo ficou no singular. Nesse caso, o meu substantivo foi para o plural pessoas, meu adjetivo também mudou, felizes. Então, são adjetivos que admitem a flexão de número, tanto para o singular quanto para o plural. Outro exemplo, Vale Formoso. Vale está no singular, Formoso também ficou no singular, que é o seu adjetivo. Agora eu tenho o meu substantivo no plural, ó, vales, mais de um. O meu adjetivo formoso também foi para o plural, formosos, vales formosos. Terceiro exemplo, casa enorme. Aqui, o meu substantivo casa está no singular, o adjetivo dela também está no singular, enorme. Veja aqui o finalzinho da palavra. Aqui, mudei para o plural, ó, casas, já é mais de um agora. Então, o adjetivo precisa concordar com o substantivo. Então, eu não posso dizer casas enorme. É preciso que haja flexão. Então, casas enormes. O adjetivo também vai para o plural. Outro exemplo, problema socioeconômico. Agora ficou problemas, se problemas foi para o plural, socioeconômicos, que é seu adjetivo, também vem para o plural. Menina afro-brasileira. Quando eu mudei para meninas, meninas afro-brasileiras, tá certo? Então, também vem para o plural. Então, quando a gente vê o número do adjetivo, está relacionando-se a singular e a plural. E agora a gente tem em relação ao grau do adjetivo, e aí requer um pouco mais de atenção de vocês, tá certo? O grau do adjetivo ele é dividido em dois. Um que é chamado de grau comparativo, tá certo? E dentro do grau comparativo eu tenho o comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Então, é quando eu estou comparando uma coisa à outra.
Quando eu falo no comparativo de igualdade, eu estou deixando as duas coisas no mesmo nível. Então, eu digo, o professor de matemática é tão bom quanto o de geografia. Ou seja, eu quero dizer que os dois professores são bons. Um não é melhor que o outro, porque eu fiz no comparativo de igualdade. Comparativo de superioridade, aí já vai ter uma diferença. Alguém vai ser superior a alguém. Marta é mais habilidosa do que Patrícia. Quer dizer que Patrícia não tem habilidade? Não, Patrícia tem habilidade também, mas Marta tem mais. Então, é um comparativo de superioridade. O comparativo de inferioridade é o oposto. João é menos inteligente que Pablo. Então, eu estou falando que os dois não são inteligentes, mas a situação de João está pior, porque ele é menos inteligente do que Paulo. Então, veja que aqui eu tenho um comparativo de inferioridade. Alguém é inferior a alguém. Então, em relação aos graus, tem esse, que é a gente comparando uma coisa a outra, que é o grau comparativo, e o outro tipo de grau do adjetivo é o grau superlativo, tá certo? O superlativo ele se divide em superlativo absoluto e superlativo relativo. Dentro do superlativo absoluto, ele tem dois tipos. O analítico, que é quando eu uso mais de um termo para expressar o adjetivo. Então, eu digo, a moça é extremamente organizada. Então, para dar a característica da moça, eu usei mais de um termo. Eu usei a palavra extremamente e a palavra organizada para falar como era essa moça. Então, eu vou dizer que é um superlativo absoluto analítico. O superlativo absoluto também pode ser sintético, é quando eu reduzo esses termos. Em vez de usar mais de um, eu uso só um. Luiz é inteligentíssimo. Ao invés de dizer muito inteligente, que seria a forma analítica, eu usei uma palavra só, economizei até espaço, ó, inteligentíssimo. Usei um adjetivo só. É a forma sintética. Em relação ainda ao grau superlativo, nós temos o superlativo relativo, relativo de superioridade. A menina é a mais inteligente da turma. Veja como é marcada aqui a superioridade, ó, a mais inteligente da turma. Eu não estou comparando a menina com outra menina, eu estou falando dela em relação à turma todinha. Então, é o grau superlativo, tá certo? Relativo de superioridade. E de inferioridade, como ficaria? O garoto é o menos esperto da classe. Então, quando eu digo que ele é o menos esperto, eu não estou comparando ele a um coleguinha dele, eu estou comparando ele a todos os colegas. Então, em relação a todos, ele é o menos esperto. Seria o grau superlativo relativo de inferioridade. Muita informação, não é? Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo aí e ouvem novamente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham aprendido. Qualquer coisa, voltem nas suas anotações, tá certo? Revejam o vídeo para que vocês consigam compreender bem direitinho as informações que a gente está passando para vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.